O Oriente Médio, região marcada por suas paisagens desérticas, montanhas e rios históricos, tem desempenhado um papel central na história da humanidade. Sua geografia diversa e estratégica mudou impérios, regiões e civilizações por milênios. Foi então nas férteis margens do rio Nilo, entre os rios Tigres e Eufrates, que surgiram as primeiras grandes civilizações humanas. A Mesopotâmia e o Egito são dois exemplos de diversas sociedades complexas que surgiram nessa terra desafiadora e rica. Graças à sua localização entre Europa, África e Ásia, o Oriente Médio sempre foi um ponto de encontro de culturas. A rota da seda, as grandes caravanas do Saara e o comércio marítimo conectaram essa região ao mundo, levando suas ideias e riquezas para longe. Do Império Persa ao Otomano, do surgimento do Islã, às cruzadas, a geografia do Oriente Médio foi palco de rivalidades e colaborações que transformaram a história global. Suas cidades sagradas, como Meca, Jerusalém e Bagdá, tornaram-se centros espirituais e políticos de alcance mundial. As fronteiras que conhecemos hoje, muitas desenhadas após as duas guerras mundiais, refletem tanto os acordos internacionais quanto os complexos legados das dinâmicas internas da região. Essas fronteiras ainda são palco de conflitos e negociações políticas intensas. Nosso Oriente Médio é mais do que uma região de conflitos. Ele é o ponto onde o passado e o presente se encontram. Sua importância geopolítica e cultural, então, vão continuar moldando o futuro do mundo. Eu só acho que vou mandar esse vídeo para lá, para continuar assistindo. Isso pode ajudar o grupo dela sobre cultura e sociedade do Oriente Médio. O Raila me mandou um vídeo sobre cultura e sociedade. Eu vou assistir. A região do Oriente Médio é bastante conhecida pela grande diversidade social e cultural. A religião no Oriente Médio é muito comum, tendo três principais crenças onde acreditam na existência de um único Deus: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. A religião islâmica é monoteísta, fundamentada nos ensinamentos de Muhammad. Após a morte de Muhammad, a religião islâmica sofreu ramificações, ocorrendo divisão em diversas vertentes com características distintas. A segunda maior religião no Oriente Médio é o cristianismo. A região abriga cerca de 12 milhões de cristãos, muitos de igrejas árabes, como a copta ou a maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Além disso, também vivem no Oriente Médio os judeus, quase todos em Israel. Outro aspecto da sociedade do Oriente Médio é a desigualdade de gênero presente. Tanto da Bíblia, da Torá, quanto do Alcorão, muitas são as inserções que demarcam a condição da mulher. De frágil, delicada e vulnerável, ela se transforma em um ser ardio, malicioso e astuto. Muitas mulheres defendem os preceitos que as mantêm aprisionadas, já que essa foi a linguagem que aprenderam. Elas acreditam que a submissão é fruto da frágil natureza feminina, quando em verdade trata-se de um preceito cultural. Por vezes consideradas seres inferiores, elas têm se submetido às regras e ao rigor de leis machistas e patriarcais, fundamentadas pela religiosidade de seus países. Além de vários fatores diversos, conflitos históricos acontecem devido a interesses estratégicos, como, por exemplo, a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um conjunto de manifestações populares que aconteceram em países do norte da África e em parte da região do Oriente Médio. A onda de protestos se espalhou rapidamente com o auxílio das redes sociais e tinha como principal objetivo a retomada democrática e a melhoria da qualidade de vida em seus respectivos países, muitos dos quais estavam sendo governados por lideranças autoritárias ou corruptas, além de uma grave crise econômica. Todos esses aspectos refletem como a cultura e a sociedade no Oriente Médio funcionam. Será que o Gabriel do grupo de economia e política já está pesquisando? Caraca, eu tenho que pesquisar sobre os negócios curtas. O que eu vou fazer? Melhor pesquisar algum documentário para saber como é que é economia é política. Achei o documentário, esse daqui parece mais daorinho. Eu acho que eu vou nesse daqui mesmo.
O Oriente Médio é um lugar com uma economia e política, no mínimo, interessante. A economia do Oriente Médio é fortemente voltada para o meio do petróleo. O Oriente Médio representa cerca de 63% das reservas comprovadas do planeta. Graças ao petróleo, países do Oriente Médio experimentaram uma rápida modernização e crescimento econômico. O lucro obtido permitiu investimentos em infraestrutura, educação e saúde, transformando economias que antes dependiam da agricultura e do comércio local. Embora o petróleo tenha trazido prosperidade, também criou uma dependência que limita o desenvolvimento de outros setores. Muitos países do Oriente Médio enfrentam o desafio de diversificar suas economias para reduzir a vulnerabilidade às oscilações do preço do petróleo. Um dos principais meios pelos quais o Oriente Médio está buscando diversificar as suas economias é através de investimentos em novas fontes de energia. Por exemplo, Dubai tem como objetivo ter 75% da sua eletricidade gerada por fontes de energias renováveis até 2050. A principal forma de investimento dos países com grandes reservas de petróleo se dá pelo meio dos fundos soberanos. Os fundos soberanos são fundos de investimentos geridos pelos governos dos países produtores de petróleo, que têm como objetivo de investir o dinheiro gerado pela exportação de petróleo em ativos ao redor do mundo, a fim de diversificar as economias dos países. O documentário foi da hora, hein? Eu vou mandar lá pro povo da Curiosidades Gerais pra ver se ajuda eles em alguma coisa. Nossa, muito bacana o documentário sobre o Oriente Médio que eu acabei de receber do grupo de Política e Economia. Vou aproveitar para pesquisar algumas curiosidades gerais de lá. A cultura do Oriente Médio está fortemente ligada às práticas religiosas, uma vez que a região é o berço das 3 religiões monoteístas do globo: islamismo, judaísmo e cristianismo. Sendo assim, os hábitos culturais da população são marcados pela influência da religião. Neste mesmo sentido, a maior parte das festividades locais está ligada aos calendários das comemorações religiosas. A influência religiosa, em especial a islâmica, é predominante em vários aspectos da arquitetura local, como as tradicionais mesquitas, que marcam a paisagem das cidades do Oriente Médio. A literatura e a música local também exprimem preconceitos religiosos e contextualizam a relação da população local com suas crenças. As vestimentas típicas locais, marcadas pelas extensas vestes que cobrem os corpos, também são reflexos de hábitos religiosos da população. O Oriente Médio tem forte tradição na confecção de artesanatos, como tapetes e joias, assim como na produção de vinhos e produtos lácteos. A culinária do Oriente Médio é uma mistura de inúmeros estilos, conhecida pelo uso de muitas especiarias. O pão pita pode ser consumido em sua versão tradicional ou torrado, com diferentes recheios e molhos. Muitas vezes, ele funciona como um tipo de envelope para carnes, vegetais e legumes. A carne mais apreciada no Oriente Médio é a de cordeiro, pois a bovina não é muito consumida por não ser tão comum de se encontrar na região. O Oriente Médio tem destinos deslumbrantes, e é bem isso que os turistas procuram nesse território que envolve países da Ásia, África e até mesmo da Europa. Dubai surpreende pela quantidade de grandes atrações, seja de praias, compras, saltos de paraquedas, passeio pelo deserto ou mesmo imponentes construções. A segunda maior cidade do continente africano, Cairo, recebe milhões de turistas anualmente. Seu centro histórico é tão importante que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A capital de Israel
Sagrada para os judeus, islãs e cristãos, movimenta uma parte considerável da economia da cidade, por causa do turismo religioso do Oriente Médio. Bom, agora que eu aprendi sobre o Oriente Médio, dá para finalizar o curso.